bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os nossos ouvintes do canal Amor Cristalino. Eu tô aqui novamente, Alisson Roger Pisque, reunido com a minha irmã Sadraquiele, para mais um bate-papo hoje. Kelinha, como é que tá por aí? Graças a Deus, muito bem, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo que nos acompanha, que todos possam estar agraciados aí com a presença de Jesus. E hoje eu vou pedir para que você faça a prece de início, antes que nós comecemos a falar do tema, antes que nós comecemos a recomendar livros e debater aqui. Eu gostaria que você fizesse a prece primeiramente, que nós vamos tocar num tema sensível e delicado, com muito respeito. Com certeza. Então eu peço que cada um que estiver ouvindo nesse exato momento, feche seus olhos, se concentre na fonte da vida, aquele que nos deu o ser, aquele que habita em nós, e faça a sua expressão dessa realidade, deste ser, tornar-se visível neste momento na nossa vida, sabendo que esta realidade é uma realidade de amor, de afeto, de carinho, de prosperidade, de crescimento, de saúde, de proteção, que satisfaz todas as nossas necessidades. É um Deus amoroso que cuida e zela por nós, que estejamos elevando nossas frequências e entrando em contato com este ser que habita em todo o universo, em todas as partes, sem fim, infinito, e está aqui conosco. Que Ele possa abençoar cada um que ouvir, escutar, e não só esses, mas todo este planeta e todo o cosmos, todo o universo seja abençoado. Todas as consciências, todos os seres que habitam e que existem, sejam abençoados e iluminados e estejam sob a proteção e sob o amparo deste Deus amoroso. Também, quanto ao nosso mestre Sananda, pedimos a sua bênção, o seu amparo, a sua proteção, e que seja o dirigente deste trabalho e que possa estar conosco nos intuindo para que seja um assunto maravilhosamente bem exposto e que corrobore e auxilie muitos irmãos que ouvirem esta mensagem, além de nós, é claro. Que Deus abençoe a todos nós e que sejamos sempre com amor e por amor. Que assim seja. Que assim seja, meu amigo Alisson, que bom. E o tema que nós vamos abordar hoje é a questão da sexualidade, qual o papel dela na evolução espiritual, porque nós já conhecemos o papel orgânico da multiplicação da espécie, né, da sua conservação, mas não é o único propósito. Nós estamos já além do estágio animal, estamos no estágio hominal, porém não passamos para outro estágio porque a gente ainda não aprendeu como se comportar devidamente como seres humanos. Nós já estamos no estágio hominal, mas ainda estamos escravos dos sentidos, nós ainda não somos verdadeiramente humanos, né? Nós somos homens, somos mulheres, pertencemos à espécie humana, mas ainda somos muito emocionais, ainda somos muito instintivos, né? Então, é preciso que possamos aprender a usar essa potência, essa possibilidade de trazer outros seres, né? Nós somos portais divinos, né? Tanto o homem quanto a mulher, para que nós possamos trazer, né, outros a reencarnarem aqui, trazer outras pessoas para ter essa oportunidade. Então é um assunto que merece muito respeito, muita atenção e muito carinho, que nós possamos entender que semelhante atrai semelhante, e que dependendo de como eu conduzo, né, a minha potência sexual, eu posso me elevar, ou eu posso decair, e acima de tudo também trazer para perto de mim, no caso de ter filhos, seres parecidos comigo, porque é muito difícil, isso a gente vai ver mais para frente, é muito difícil que pessoas não elevadas atraiam filhos elevados. Geralmente, nós vemos em cordas familiares, onde um vai trazendo o mesmo defeito do outro,
né? A mãe que é solteira, de repente a filha também é, de repente a mulher apanha, a outra também, a neta também. Então, a maneira que nós, né, fazemos os nossos filhos, com quem, né, a maneira com quem, qual o sentimento do momento, qual o sentimento que se tem pela pessoa e por si mesmo, tudo isso influencia para atrairmos alguém que vai ser nosso filho, nossa filha. Então nada é por acaso, né? O meu filho nasceu, ele tem esse problema. Quem que estava comigo na hora? Como que estava o meu estado de ânimo? Era uma coisa profunda? Era uma coisa superficial? Estava numa balada? Estava em casa? Né? As pessoas ali estavam em concordância de emoções e sentimentos? Era uma coisa profunda ou não passava do instinto? Então tudo isso vai se refletir, nada passa em branco. O universo cataloga tudo, né? O universo, assim a gente usa essa palavra para dizer Deus, né? Então semelhante atrai semelhante, não é uma brincadeira, né? A gente vai ver isso mais para frente também, porque muitos adultos, né, tem como uma brincadeira. Eu não tenho nada para fazer, eu vou sair numa balada, conhecer gente, pegar gente, e é uma coisa especial mesmo, porque nós adquirimos casa, carro, trabalhando, sofrendo ali, suando, ter que acordar cedo, e os seres mais preciosos são adquiridos com o máximo de prazer e o mínimo de esforço. Isso está nas cartas gnósticas, né? Nos livros gnósticos, o Evangelho de Filipe aborda isso também. Então, é uma coisa muito especial. Nós somos deuses nesses momentos, né? Deuses que criam corpos físicos. Então é uma coisa que precisa ser olhada com muito carinho e muito respeito. Eu vou pedir para o meu amigo, irmão Alisson, que ele possa ver a Carta de Cristo, tem o livro do Sananda, e a gente vai discutindo a respeito desse tema tão importante. Vamos lendo e vamos parando e comentando, porque é um tema que tem mexido muito com as famílias, porque as instituições são alvo das trevas, né? E a instituição familiar também é. Então, se tiver violência, se tiver vício, e se a sexualidade for distorcida, nossa, são 3 pontos a mais, né? Então vamos nos respeitar aí, amigo Alisson. E é verdade. Passa informação pra gente. E você também, que ia falando, e me veio também a seguinte situação, que as pessoas, para que compreendam esse tema mais profundamente, devem perceber que o universo que é tornado visível, que a gente pega, a parede, nosso corpo, matéria, que chamamos assim, é energia condensada. O universo é energia condensada. E quando, por exemplo, Newton foi falar a respeito da luz, ele imaginava como uma sequência, digamos, de balas de chumbo, como se fosse matéria em si mesmo. E depois, com a física quântica, viu que a matéria é uma onda, né, que passa ali pelas 2 fendas, e então descobriu-se que a luz pode ser vista como ela é uma onda, mas pode ser vista como partícula, que daí de fato seria a situação de Newton. Mas o que eu quero chegar com isso é o seguinte: tudo é energia. Se tudo é energia, quando a gente está manifestando a nossa parte sexual, existem energias que estão naquele momento sendo produzidas, porque tudo é energia. O nosso pensamento é energia, nossas palavras são energias, o nosso corpo é energia, nossas intenções, tudo aquilo é energia. E isso vai se manifestar junto com aquele que é o nosso parceiro na sexualidade. Então, nesse momento sexual é alguma coisa que vai ser compartilhado energia um com o outro de forma muito íntima. Ambos vão trocar energias um com o outro. Então, o tipo de pensamento e sentimento que os praticantes estiverem ali naquele momento vai contaminar. Por isso, muitos casais perdem a vontade de amar o outro, perdem aquele amor que existia no início, perdem aquela vontade de estar junto, de se fazerem uma comunhão junto, né? De aquele desejo de aproximação, porque seus impulsos naquele momento do sexo foram simplesmente originados do desejo sensual da carne
e muitas vezes até com repugnância do parceiro, com brigas envolvidas na cabeça do que ocorreu, sentimentos ruins com a pessoa que está se relacionando, e tudo isso sendo transmitido ao parceiro. Então aquele parceiro nem percebe que depois que ocorre o ato, começa a vir sensações ruins dentro de si com respeito ao outro, perde-se o interesse, começam as brigas, aquele que não, né? Um já não começa mais a aturar o outro, tudo, e ninguém percebe que foi feita uma transmissão de energia exatamente pelo ato sexual. Então é uma coisa muito séria, é sagrado, tem que ser visto como algo sagrado, um momento que deve ser feito com inteiro maior respeito pelo ser que vai compartilhar disso. E se não for com o propósito, depois a gente vai ver já na carta 7 de Cristo, muito bacana, com o interesse de que, é aqui mesmo no livro de Sananda, com o interesse de gerar filhos que seja para que una em mente, em corpo, em emoções aqueles que estão praticando. Então a introdução, eu acredito que o mais essencial para quem for ouvir este tema é que leve isso como algo sagrado, como algo que não é um pecado, mas sim como uma manifestação que pode ser utilizada inclusive para ser algo espiritual, para ser algo que eleve as frequências vibratórias nossa, ao ponto de que a gente se sinta com as vibrações elevadíssimas, que possa manifestar mesmo, e a gente possa usar esse momento inclusive como algo espiritualizante dos praticantes. Quando o amor floresce, quando você tem um maior cuidado compassivo e amoroso, pensando mais no bem do próximo do que no próprio bem. Imagine, você se sintonizar com a divindade e poder utilizar deste momento como algo divino, como algo não grotesco, não como algo de saciedade, como algo leviano, como algo simplesmente para satisfazer o que a própria carne ali naquele momento da própria natureza instintiva, mas não, utilizar esta parte como algo espiritualizado, como algo espiritual, como uma oração, como fazer uma oração, fazer esses gestos, esse carinho, essa comunhão, esse amor florescendo, e não há nada mais lindo do que isso. Por isso que isso deve ser visto como algo muito respeitoso. E com certeza as pessoas que vão fazer isso será alguém que vai se unir, vai ter... não vai ter como ser separado esse casal que utilizar dessa ferramenta tão linda da vida, né, como algo de elevação dos dois. Vão sentir o carinho. É difícil a desunião de quem pratica o sexo com esse intuito, com essa finalidade, com essa intenção, né? Então por isso que é tão importante, Kerinha, que eu acho que essa introdução eu queria dar, porque é o que mostra os princípios de você poder estar junto com alguém nesse momento. Primeiramente saber, eu vou fazer algo sagrado, vou me preparar para isso, vou estar com a minha consciência elevada, não vou estar com brigas na minha cabeça, eu não vou estar com discussão, eu não vou estar com algum problema que eu tenho com essa pessoa, que eu não me acertei, agora vou usar isso aqui para acertar a vida. Jamais. É um momento onde que os dois têm que estar totalmente conectados, que não é um recurso para consertar problemas, mas é um recurso para união, para que os dois estejam elevados, porque senão vai dar problema, porque vai transmitir tudo através da energia sexual. E se não acreditam nisso, isso é um motivo de muitos rompimentos dos casais, pelo ato sexual praticado unicamente cheio de desejo de perversão, cheio de ódio até da pessoa com que está se praticando. Não é à toa que daí que nasce inclusive doenças a respeito disso aí, né? Por exemplo, a situação de estupros, quando é uma violência. Imagine o tamanho da carga de violência despejada, uma coisa cruel, nojenta, uma coisa
repugnante a qualquer um ser que hoje vê essa parte como algo repugnante, e isso cria doenças, isso manipula energias totalmente destrutíveis àquele que faz isso. Então é muito sério, esse é um assunto muito sério, que tem que ser levado com seriedade, como a Kelinha falou. Isso de fato é a realidade, nós temos que ter essa consciência de seriedade, mas essa seriedade tem que ser consciente no sentido de que cada um saiba muito bem usar esse recurso maravilhoso da divindade, que foi a forma com que a gente pode se reproduzir e unir-se nessa dimensão com a pessoa que nós vamos levar como companheiro pela nossa vida, de uma forma linda, majestosa, e inclusive é onde pode florescer prosperidade na vida, seja de recursos, seja de saúde, seja financeiro. Esse é um tema muito interessante, porque o que uma pessoa vai pensar, o que tem a ver o momento que eu tenho com o meu parceiro sexual com o meu dinheiro? E tem exatamente, tudo a ver. Tem a ver por quê? Porque assim, o nosso chakra básico, ele não é responsável apenas pela sexualidade. Ele entra em conexão com as glândulas suprarrenais e elas são responsáveis pelo nosso mecanismo de defesa. Então é o nosso, além do bate-corre, porque quem usa a sexualidade distorcida só vai saber bater, atacar ou correr. Então você tem ali um mecanismo de defesa mais humanizado, quando o sexo é humanizado. E tem a questão financeira, porque já fala básico. O que é o básico? Nos defendermos, perpetuarmos a espécie, e também a questão financeira. Por quê? Porque os animais, eles caçam para ter seus recursos. As plantas, elas fazem fotossíntese, o ser humano trabalha. Então, o nosso chakra ali, se ele está desregulado, o dinheiro não vai escoar de forma correta, ele não vai fluir. Ele vai fluir de forma errada. Então, assim, onde existe infidelidade no casamento, aonde existe brigas, aonde existe violência, porque tem maridos que não acham que estão estuprando quando a esposa não deseja aquilo. Né? Então, quando existem várias situações, o dinheiro também fica escasso, fica desequilibrado, acaba complicando essa situação também. Então, uma pessoa que ela está equilibrada nesse momento, ela sabe responder à altura, ela sabe quando se defender, quando recuar, ela sabe o que dizer, ela tem segurança para dizer, eu não quero isso aqui na minha vida, me respeite. E é uma situação, nós aqui não estamos falando porque somos perfeitos, nós aprendemos essa situação ao longo do tempo. Eu não pensei na escolha de um parceiro que combinasse com a minha espiritualidade quando eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 34. Então coisas aconteceram, meus filhos nasceram numa situação desequilibrada. Não em situação tão grave, mas numa situação que ainda conta no caráter deles. Então, filhos precisam sim ser planejados, as pessoas ali precisam estar em comunhão de caráter, em comunhão de emoções, em comunhão de pensamentos, porque se um quer uma coisa muito diferente do outro, um anula o sonho do outro. E a gente ainda é muito egoísta para ter renúncias recorrentes. Nós não renunciamos sempre. Então é preciso que as pessoas ali tenham uma certa afinidade para que ocorra vigor mental. Então por que o dinheiro tem a ver? Porque você vai ter uma mente mais criativa, porque se eu faço um sexo desequilibrado, eu perco o vigor mental, a minha imaginação fica fraca, a minha criatividade fica fraca, porque eu não entro em conexão, eu perco o vigor mental, perde esse vigor físico, então a pessoa acaba não tendo criatividade. Se a pessoa doou uma energia de amor e recebeu a mesma energia, a pessoa vai ter uma imaginação viva, colorida, vai ser uma pessoa criativa. Isso só no campo mental. Sem contar o campo emocional, que essa pessoa vai perdoar mais fácil, essa pessoa vai curar doenças psicossomáticas. Então, e no campo físico, que além do prazer físico, equilibram-se humores e o sistema imunológico é fortalecido. Então, se evita derrame, se cura uma doença no baço, que às vezes a filha brigou com o pai e ela não perdoa muito aquele pai.
Aí ela encontra um cara bacana, e ela também já tá bacana, ela já entrou na espiritualidade, ela já, não tô falando de religião aqui, mas ela já conhece que existe um criador, já acredita, já tem uma fé, e aí ela conhece um cara que também tem. E aí esse cara tem uma relação com ela, e um ama o outro de verdade. Não é o cara que vai na balada e diz, eu vou pegar essa... Enfim, né? E aí esse cara cura essa doença que ela tem no baço por conta do problema com o pai. Então coisas, tem cânceres que são melhorados, a menina vai lá, pega leucemia, o menino vai lá, tem um câncer, um carcinoma, uma coisa, e aí conhece uma companheira maravilhosa, um companheiro maravilhoso, e de repente cura. Né? Mas eu não fui numa igreja nem nada, foi aquilo ali. Existem curas no campo emocional, e curas que se refletem no físico, e isso falando do sexo equilibrado, porque desequilibrado faz ao contrário. Exato. Eu não sei, parece que eu tô mais cansada, parece que eu tô mas parece que a coisa não vai, parece que eu tô sentindo um enjoo no estômago, e vai no médico e não tem nada, e aí começam a aparecer coisas ao longo do tempo, e aí começa a ter pesadelo. Tem gente que acabou de estar com o companheiro ali, vai dormir, tem pesadelo, porque né, não tava com vontade, às vezes estavam brigando, enfim, e aí coisas acontecem. Isso quando não vem uma criança ali, né, um mago negro, por exemplo, porque eles também dirigem reencarnações, tá? Não é só o povinho das colônias que vai lá e faz. E aí o que acontece? Só é permitido com a concessão de Deus para eles evoluírem, porque a gente pensa, onde é que está Deus nessa hora? Querendo resgatar eles também. Aí se a pessoa vai lá numa balada, se enche de droga e fica com qualquer um que aparecer, vai ser essa frequência que vai ser a frequência mais adequada para eles entrarem no nosso mundo manifestado, né? Como novas crianças, porque não tem outro jeito não. Vai ser muito difícil eles serem encaminhados para pais que já estão espiritualizados. Não é falta de amor, é falta de sintonia. É uma coisa que não dá. É a mesma coisa que você pegar o imã e virar ele ao contrário, vai repelir. Não é falta de amor de Deus, que não envia eles para famílias mais espiritualizadas. É que é muito difícil. Precisa de uma equipe muito especializada para forçar uma situação dessas. Acontece. Acontece de repente um mago negro precisar reencarnar para não ser banido aqui do nosso planeta. E aí as famílias precisa vir uma equipe para aumentar a vibração desse ser, ir lá e fazer toda uma situação. E aquela gravidez precisa ficar sustentada, porque a mãe, coitada, né? Vai ser alto risco, vai ter que passar a gravidez inteira deitada, porque senão sangra, porque são energias que se repelem. É preciso de uma equipe muito grande para esse tipo de coisa acontecer. Geralmente, seres inferiores desequilibrados vão procurar mães desequilibradas. É claro que quando uma pessoa elevada decide estar numa mãe um pouco desequilibrada, é mais fácil, tá? É mais fácil alguém descer. Mas que nem no caso de Jesus. Jesus, ele tinha um quantum energético tão forte que mesmo que ele quisesse resgatar uma mãe prostituta ou uma mãe que tivesse esses problemas, por mais amor que ele tivesse, ele não ia entrar. Porque ele passou a vida inteira dele tentando conter a própria luz dentro do corpo. Tanto que suava sangue, porque era muito difícil manter aquela organização material. Por quê? Porque é um quantum tão forte de energia que precisava de uma mãe adequada, um pai adequado, e ele só conseguiria vir numa família estruturada. Por isso que José era do jeito que era, por isso que Maria era do jeito que era, porque eram estruturados, unidos de verdade. Tanto que ele foi ali e cuidou do filho silenciosamente, serviu de forma silenciosa. Pouco é falado de José, mas ele foi um grande homem. Ele fez ali um trabalho muito incrível. Tinha sonho e já obedecia. Alguém assim que não duvidava da espiritualidade que ele tinha. Então porque não existia outra maneira. Ele precisava nascer. E ele precisava, a única família capaz de receber ele naquele momento eram os dois. Extremamente estruturados, não foi falta de amor dele, ele não podia, ele não cabia, era uma frequência tão forte que não tinha organização desequilibrada que suportasse aquela energia. Então isso a gente tem que levar muito em conta. Eu quero um filho índigo, cristal, eu quero um filho especial. Você está sendo especial para o teu companheiro? Ele está sendo especial para você? A relação de vocês é espontânea? Existe respeito? Porque senão vão vir pessoas como nós, desequilibradas, assim como muitas vezes nós somos, né? Essa é a questão. E Kelinha, eu queria até ler essa parte do tema, o sexo no Chaves de Sananda mesmo,
Bora lá. Muito bacana depois a gente ter feito essas introduções aí, porque casa muito, muito bem com o que a gente falou. Ele diz o seguinte: o sexo, longe de ser o pecado original apregoado pela religião, o sexo é uma das manifestações da vida. Manifestação esta que, sendo de natureza criadora, aproxima a humanidade terrestre de sua natureza divina, bem ocultada pela matéria. O sexo também está longe de ser divertimento noturno para os jovens adultos da Terra. O sexo, enfim, deve ser visto de forma respeitosa. Fico entristecido quando vejo pessoas mantendo relações sexuais com indivíduos que nem sequer sentem uma ponta de admiração por eles. A atração magnética para estes é a única motivação. Meu filho, o sexo que não gera, não cria e não une espiritualmente os parceiros é muito prejudicial. Não estou preocupado com instruções politicamente corretas, mas estou comprometido com a verdade. Por isso condeno a promiscuidade. Esta é contra a natureza da humanidade. Os crimes passionais provam que a humanidade não é poligâmica em sua natureza. Os artifícios da sociedade, cito como, por exemplo, a pornografia e a condenação do sexo puro e espontâneo que desperta em dois corações no desabrochar da juventude, distorce as famílias e enche os lares com densas trevas. O sexo, então, se não é gerador de um novo corpo para um reencarnante, pelo menos que seja motivo criador no plano mental dos que o praticam, e que seja também um elo de união para os espíritos que decidiram caminhar juntos. Meu último conselho pode ser contrário a alguns modelos sociais que se vivem na Terra, mas os seres humanos, para que permaneçam equilibrados em sua sexualidade, devem ser monogâmicos, e o relacionamento entre duas pessoas deveria ser rompido apenas com a desencarnação de uma delas. Mas como existe violência, egoísmo e orgulho entre os cônjuges, então que o rompimento desta relação seja tão respeitoso quanto foi a decisão de tais parceiros em unirem-se. Quanto à homossexualidade, é um natural controle de natalidade por parte da fonte criadora, e não é reprovável, se não for uma homossexualidade promíscua. Mas esta união deve ser igualmente monogâmica e construtiva, espontânea e respeitosa. Então, esse capítulo do mestre já, se for meditar sobre essas palavras, vão chegar nesse mesmo linha de raciocínio e vão expandir muito mais, cada um com a sua consciência e voltando-se ao Criador. Com certeza vão ter mais discernimentos a respeito de usar a sexualidade de fato como algo produtivo, como algo divino, como algo de união, como algo de respeito, do qual vai unir as pessoas que estão ali praticando essa, Então, eu vejo aqui que a gente até comentou bem a respeito dessa parte, principalmente na introdução, que aproxima, quando a gente realiza essa manifestação do sexo de fato com energias, digamos assim, positivas, de união, de fraternidade, de amor, de contato, de compassivo, de paciência, de pensando mais no bem do próximo do que o próprio bem do indivíduo, que está ali, mas uma coisa de fato mesmo, algo divino. Com certeza é o que o mestre falou, que une as pessoas e aproxima nós como seres humanos da nossa natureza divina que existe dentro de nós. Porque nas cartas, quando conta a respeito da criação, fala que o pai da natureza é a inteligência que é manifestada como eletricidade, e a mãe na natureza é o magnetismo, são os dois polos, é a criação. E esses dois polos na consciência universal, onde é o universo de Deus, estão em mútua retenção, eles são um só, tanto a inteligência quanto o magnetismo, o pai e a mãe da natureza, e foram separados. Então, quando há a união de um ser
juntamente é a união do masculino juntamente com o feminino, reconstituindo a unidade, a própria divindade. A mútua retenção é a união dos dois polos nesse momento. Então é como a reconstituição de voltar à origem. Por isso que é algo tão divino, tão lindo, e deve ser reproduzido desta maneira, com esse impulso, porque o impulso é o que manifesta, é a intenção. Por que eu vou fazer isso? É com uma saciedade, é por um desejo de união, né? Qual é o impulso por trás do que está ocorrendo? Existiu uma briga e agora eu quero consertar com o sexo? Com certeza vai gerar muito mais problema. Então esse é o impulso. A pessoa tem que perceber qual é o impulso que está levando ela a fazer isso. Se é esse carinho compassivo, com interesse, se não for para gerar filhos, para que seja um elo de união entre aqueles que estão praticando. E eu acho muito interessante o final dele, fala a respeito da homossexualidade, falando que é sem condenação nenhuma, mostrando que de fato é algo natural de controle da parte da fonte criadora, né? As pessoas que muito podem um dia estar aqui sendo preconceituosos com as pessoas que optam pela homossexualidade, que se sentem que são felizes dessa forma. Jamais ninguém deve condenar, julgar, achar que isso é contra Deus. Jamais vamos se libertar dessa imagem que de fato não corresponde com a realidade. Mas acho muito interessante que ele coloca também essa situação de que quem opte por isso, né, quem for homossexual, que seja também dessa forma, que seja igualmente monogâmico, com um parceiro, respeitando, sendo respeitoso, amoroso, espontâneo, que seja de natureza construtiva e criativa, que não seja não utilize do sexo como promiscuidade. Isso vale para todos. E aqueles, como eu estava falando, que criticam, talvez em uma próxima encarnação sejam homossexuais e tenham que viver na pele, talvez pessoas que também são preconceituosas, e sentir na pele como é ser visto como alguém que é excluído da sociedade, para ver como é se sentir desta forma sendo homossexual. Então a gente tem que cuidar muito com a forma de preconceito com os nossos irmãos. Tem que respeitar, amar, são irmãos, não tem nada de menor ou inferior, muito pelo contrário. Talvez muitas vezes a gente vê que as pessoas que são homossexuais têm um grau de consciência talvez muito mais elevado muitas vezes do que quem critica, do que quem julga, né? Então são nossos irmãos e não há preconceito algum. Tem que extirpar isso da terra, essa parte desse preconceito, essa crítica, esse julgamento, né? Isso de fato é o que a gente tem que fazer. Mas tem uma questão também que eu me lembrei de um texto que eu não sei se foi a Margaret Bay que deixou pra gente ou se foi a Crisânia Velarde. Porque a homossexualidade é uma coisa natural, realmente, quando as civilizações começam a aumentar muito, né, então existe um maior número dessas pessoas, que realmente é um controle natural por parte da fonte eterna. Sussananda nos explicou muito. Onde tem poucas pessoas, lugares pouco populosos, por natureza existem mais héteros. Quando vai se tendo muita população, por natureza mesmo, mecanismo natural, existem mais homossexuais. Então, é um mecanismo que é natural, ele existe. Tem um livro dos Espíritos que fala também sobre essa questão de a Terra pode ficar populosa demais a ponto de desequilibrar. Aí os Espíritos respondem que não, que sempre existem vários mecanismos, né, para que a obra de Deus permaneça perfeita. E esse mecanismo é um deles, né? Então, quando se aumenta demais, naturalmente o índice dessas pessoas, né, cresce um pouquinho mais. Só que o que acontece? Existe também uma outra questão: ideologias. Quando se defende a mulher, o homem, o homossexual, a gente tem que cuidar para não esbarrar em feminismo, né?
a parte inferior da bandeira LGBT, que é a questão da ideologia de gênero, né? É você ensinar já crianças que não estão prontas para a questão da sexualidade, que não estão prontas para isso, um dever que é dos pais, né? Já começar a incutir certas coisas. Claro que existem crianças que já nascem trans, como no caso de uma menina surda, que quando ela fez uma cirurgia e voltou a ouvir, ela disse para os pais, eu sou um menino. E aí os pais respeitaram, cortaram o cabelo dela, prepararam o quarto dela, porque ela se sentia um menino. Não foi uma escola que disse, olha, você, né, não é menina, você é totalmente diferente, uma questão natural e espontânea. Susananda toca muito nessa questão da espontaneidade das coisas. As coisas são porque são, né? Até na mediunidade a gente não pode pegar e ficar forçando uma criança, é índigo, é cristal, é não sei o que. Isso é outro tema que a gente vai abordar mais pra frente, porque existem vários... Em tudo existe abuso, né? Então, o que acontece? O problema é a pessoa homossexual usar isso na prostituição, usar isso na promiscuidade. É isso. Aí consiste o erro, não nela em si. Só que ideologia de gênero, bandeiras, ideologias. As pessoas se servem de tudo para arrastar inconsciências. O veganismo também acho muito lindo, não comer carne e tal, mas nós temos que cuidarmos para não nos tornarmos escravos de um rótulo, eu sou tal coisa, e aí acabar estreitando, sabe? Eu criar um muro em volta de mim, eu pertenço a tal religião, ou eu pertenço a tal situação, e aí isso vai criando separatividade, né? Perfeito. Então o que acontece? Depois eu peço para você procurar aí, eu não sei se vai dar tempo, de você procurar a mensagem que elas deixaram sobre a ideologia de gênero, né? Ela falando que cabe aos pais, e ela deu ali um sermão na gente, né? Porque foi numa época que explodiu esse tema, né? Faz um tempo já. E aí ela falou a respeito, ela disse, olha, uma coisa não tem que ver com a outra. Eu não condeno os homossexuais, não é isso que eu estou dizendo, mas crianças precisam ser crianças, crianças não reproduzem, crianças não transam, é isso que ela quer dizer. Então, nós precisamos dar tempo ao tempo, realmente está tendo uma sensualidade infantil muito forte, meninas usando roupas muito curtas, danças muito sensuais, crianças cantando coisas que crianças não deveriam pensar. Então, assim, moralismo é uma coisa. Agora a gente precisa entender que tudo tem o seu tempo, né? Eu sempre falo para os mais jovens, para os adolescentes que eu conheço, que não é gostoso arrancar uma fruta verde do pé para comer, né? Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? Eu digo, a fruta tá madura, e fruta madura dá cheiro, viu? Não adianta estar amarela e dizer já tá pronta, tá cheirando de longe, se não tá, fica longe. A sexualidade é a mesma coisa. Existe um momento. E tem uma outra questão. Às vezes os jovens estão prontos, se encontraram, se completam, mas aí um é negro, outro é branco, um é rico, outro é pobre, um é de uma religião, outro é de outra. As famílias vão lá e fazem o quê? Metem o dedo, erguem um muro de separação e dizem não vai rolar. E aí essas pessoas já se encontraram, mas aí são forçados a ficar com parceiros que não é o caminho deles, foi o caminho que outra pessoa viveu por eles. Aí vem depressões, vem inclusive, existem casos de obsessões, muitas obsessões vêm pela sexualidade distorcida. A pornografia, a pedofilia começou assim, por obsessões, por magia negra antiga, e isso não é novo, isso é muito antigo. Isso é muito antigo, né? Já começou lá com sacerdotes, pessoas de mentes perturbadas que diziam, não, isso é sagrado, e outras pessoas acreditavam. Moisés combateu muito isso. Foi isso que ele veio combater, só que ele acabou combatendo com violência, matando mulher, criança, em nome de Deus, enfim, ele acabou dando uma exagerada, mas ele veio combater esse tipo de coisa. As drogas transformadas em coisa sagrada de forma desnecessária, e atenção, eu não estou combatendo a ayahuasca, eu não estou combatendo esse tipo de prática, eu estou combatendo o abuso, né? E é isso que Moisés, ele não soube separar, ele combateu totalmente assim, não pode nada e deu, acabou, e não é bem assim, né? A violência, esses sacerdotes eram violentos, morticínio de crianças, porque são as três coisas que nós precisamos proteger nossas famílias, da violência, que é o que eles mais usam, são as três coisas que eles usam, até no livro do Sadraque, do meu irmão, fala isso, que o venerado diz, não, o que a gente precisa fazer é colocar dentro das famílias a droga, a violência e o sexo desregrado.
desrespeitando, tendo pedofilia, tio desrespeitando sobrinha, né? Pai desrespeitando filha, filha desrespeitando mãe, né? Então essas coisas que precisam ser combatidas, mas combatidas com exemplo, sobretudo o nosso exemplo, é falar e fazer o que fala, porque se eu falo de fidelidade eu tenho que ser fiel, se eu falo de respeito eu tenho que ser respeitosa, se eu falo de espontaneidade eu tenho que ser uma mãe espontânea. Eu não tenho que impedir o meu filho de ter um relacionamento com uma menina porque ela é mais pobre ou porque ela é diferente do que nós somos ou porque ela pensa diferente do que nós pensamos. Então eu preciso primeiro mostrar com o meu exemplo, depois mostrar com amor, com instrução, não é pela espada como Moisés combateu. E às vezes é combatida a homossexualidade, né? Um desserviço a um mecanismo natural da criação. Então você achou lá pra mim, meu amigo? Kelly, eu vou confessar que eu tava procurando, o único que eu encontrei foi da Aquarian, uma potência sagrada, conselhos a respeito da sexualidade. Só que olha esse só, aqui... mas tá lá também. Mas deve estar aqui, Kelly. Eu tava circulando, não conseguia localizar. Mas não tem problema, a gente tem bastante conteúdo, tem ali as cartas de Cristo, tem também esse da Aquarian. Isso. É que aquele lá eu achei interessante, mas eu vou dizer em resumo o que ela nos disse, né? Que é aquilo que eu já falei. Criança tem de ser criança. Nós precisamos observar os nossos filhos. Quando eles chegam na fase de transição, entrando na adolescência, eles dão sinais de quem eles são, se são héteros, se não são, né, de quem eles gostam. Nós precisamos ler esses sinais e sabermos como educar. E a escola tem o papel de educar a parte física. Cuidar para não ter DST, é isso que eles têm que falar. A parte moral, a parte mais íntima, cabe aos pais ensinarem, conversarem e respeitarem, entender aquela criança, aceitar aquele adolescente, né? E as crianças precisam ser preservadas disso. Criança tem que brincar, tem que estudar, tem que ser feliz. Criança não tem nem que entrar nesses temas, né? Eu lembro que antigamente se contava piadas ou qualquer coisa e dizia assim, ei, tem pé descalço na sala, né? Ei, tem criança, tinha um respeito. Então, existem temas que eles não têm maturidade para entender. Hoje eles são ladinos, eles até parece que entendem. Parece que eles sabem tudo, mas eles não têm maturidade. Então, é uma coisa que a gente precisa... É isso que ela falou. Vamos aos próximos conteúdos aí. Vai com você agora. Tá bom, Kelinha, até achei aqui mas eu não sei se é esse aqui que você estava comentando, que é o Simplicidade e Equilíbrio, da Crisânia. E ele fala o Tem seguinte, uma flor de lótus, sim? Não é esse, mas é da flor de lótus? Ele é um fundo vinho, assim. Mas para ganhar tempo, a gente vai no que você já tem aí. Será que não é a beleza um atributo divino? Não, esse não é. Bem antigo. São os primeiros ainda, lá os antigos. A gente vai ver. Aliás, eu vou dar um adendo enquanto você não procura. Que essas mensagens soltas que a gente está fazendo vão ser transformadas em um livro também. Né? Um livro virtual, em um livro a gente está pretendendo publicar alguma coisa. Então, todas essas mensagens soltas que estão sendo publicadas no canal, né? Não vou dizer psicografia, porque achei, Kelly. Né, eu vejo e escuto, eu dito para o meu amigo, ele escreve aqui, então não vou dizer que é uma psicografia, mas essas mensagens soltas serão transformadas em um pequeno livro de meditações, né, as palavras de ouro. Podem aguardar. E achou, meu amigo? Bora lá, então. Achei, é da Margaret Bay. Isso, é da Bay. Liberdade e Igualdade. Milênios já se passaram e ainda que a liberdade seja uma dádiva do Criador, existem aqueles que, tendo a ilusão de dominar o globo, quando não podem reprimir, tentam confundir consciências frágeis, tirando delas a identidade, desequilibrando moralmente as consciências ainda não desenvolvidas o suficiente para defenderem-se. Quando o ideal seria que os mais desenvolvidos contribuíssem com a libertação dos menos adiantados. No entanto, aqueles que se dizem superiores o são apenas intelectualmente ou financeiramente. No entanto, lhes falta o desenvolvimento moral. É por esta razão que nefastas consciências tentam implantar na terceira dimensão a ideologia de gênero, que não só confunde a identidade, como também faz com que o indivíduo negue a sua natureza biológica, coisa que para mim é difícil aceitar. Não estou aqui
Não estou falando aqui contra aqueles que em sua natureza são homossexuais ou que por terem nascido em muitas encarnações na condição de mulher enfrentam dificuldades para se aceitarem em um corpo masculino e vice-versa. Falo especialmente contra uma ideologia que já na infância confunde aqueles que não enfrentam qualquer problema a respeito de sua sexualidade. É preciso respeitar todos os indivíduos, e assim como os homossexuais foram reprimidos por uma sociedade machista e não gostaram de tal ditadura, é justo que agora os heterossexuais sejam oprimidos por uma ditadura inversa? E a questão não é somente essa. Essa ideologia, ao meu ver, viola o ciclo da vida, porque tal ciclo é assim. Primeiro se nasce, depois de nascida, a criança deverá crescer. E quando já desenvolvida, então deverá preocupar-se com seu amadurecimento. E já na fase adulta, se encontrará com as leis da reprodução, para depois envelhecer despedindo-se da matéria momentaneamente. Então, por que encarnados ainda pervertidos querem impor para mentes infantis o encontro com a sexualidade distorcida? Que além de violar a ordem do ciclo da vida, desvia frágeis consciências do caminho da construção moral. Mas eu vou dizer qual é a intenção dessas mentes doentias. Eles querem e desejam enfraquecer as massas para estabelecerem seu domínio sobre elas. Infelizmente, essa é a verdade. No entanto, quero lembrar a todos de que o planeta Terra não é um globo abandonado no universo. Seu governante é o Criador que governa o mundo com a cooperação de Jesus Cristo, também co-criador do mundo, juntamente com o Pai Divino, e a realidade nos mostra que todos aqueles que tentaram subjugar o mundo fracassaram em determinado momento, e assim será novamente. Mas agora é necessário que cada um de vocês tenha a certeza de quem vocês são, e também eu peço para que agora todos vocês perguntem a si mesmos até onde estão dispostos a defenderem seus princípios de amor, autoconhecimento e amor ao próximo. E finalizando, tudo o que tenho a dizer agora é que o caminho assertivo para a chegada da regeneração é o respeito mútuo para com todas as raças, para com todas as classes sociais e para com todos os gêneros sexuais, respeitando em sua condição os idosos, os adultos, os jovens e principalmente as crianças que devem ser educadas como crianças, apresentando a elas apenas o amor, o conhecimento e o autoconhecimento de forma lúdica e prazerosa. Quanto à sexualidade, é dever dos pais tal orientação, e a juventude futura é que dirá a essas crianças qual o caminho a ser tomado, seja na homossexualidade ou seja como heterossexual. Quanto à educação sexual nas escolas, deve ser limitada às aulas de biologia, ensinando as causas das doenças e o mecanismo da reprodução. E a todos eu desejo amor e conhecimento para que desfrutem da liberdade esta que não deve ser desenfreada, porém medida com a igualdade na diversidade. Margaret Bay. Olha que linha, muito poderosa mesmo a mensagem da Bay, principalmente comprida, né? Essa parte. E eu vi mesmo, essa é uma das partes muito sérias que você também comentou, que a gente não levante barreiras, essa parte no planeta tem que encerrar essa parte de desrespeito, essa parte de se sentir superior a outra classe, não ver as pessoas como irmãos, como simplesmente por ter uma divergência de ideia, de credo, às vezes até porque é de outra religião, separar as pessoas. Essa ideia já está para encerrar no planeta, porque aqui nesta era todos nos veremos como irmãos, e essa é um grande passo para evoluir, é ver as pessoas como irmãos que são, independente das suas formas de pensar, de como se comportam no mundo. Somos todos irmãos, não é separação, não é colocar para o lado, não é condenar, é simplesmente a gente se ver e tratar uns aos outros, porque nós aqui não somos perfeitos, estamos evoluindo, né? Então que cada um possa se respeitar. E essa parte do conhecimento quanto a transmitir a sexualidade, eu concordo plenamente com a irmã Bay a respeito. Tem que deixar que esse conhecimento seja apropriado para o momento adequado de onde vai ser
educado, né? Mostrando principalmente essa parte de que seja algo respeitoso, monogâmico, que o propósito disso é uma união entre as pessoas que o praticam e não é promiscuidade, não é o que se passa nas músicas pervertidas, não é o que se passa para as pessoas usarem isso como divertimento, jamais, mas como algo sério, como algo sagrado, como algo de união, como algo que deve ser feito com amor, com respeito, com carinho, compassivo, amoroso, respeitoso, como uma oração. Eu vejo como uma oração, como praticar uma oração, que seja algo sublime, que seja algo que desperte de fato e faça as emoções se unirem em amor um pelo outro. Kelinha, eu queria, na carta 7, eu queria ver, que é muito legal essa parte aqui, né? A gente tem 10 minutinhos, vai ser bacana de ler um pouco, falando o seguinte, na 7ª carta de Cristo, ele fala a respeito de que quando na terra, ele falou, quando estava na terra fiz repetidamente essa declaração, porém ela nunca foi compreendida. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Quis dizer com isso que algumas pessoas têm uma capacidade espiritual natural para voltar à frequência original de consciência espiritual emocional na qual foram concebidos, e anos mais tarde podem renascer e tomar uma nova consciência espiritual mental na mesma frequência vibratória espiritual da concepção, e depois viver e evoluir e trabalhar a partir dela. A frequência original da concepção se converterá na base do caminho espiritual da criança. E aí, aqueles concebidos somente dos desejos sensuais da carne encontram dificuldade em perceber qualquer verdade além da evidência de seus ouvidos, olhos, tato e olfato. E aí ele fala, se você duvida disso, pare e reflita sobre o princípio inalterável da existência. Toda a criação é consciência tornada visível. Cada coisa viva pensa e age exclusivamente segundo o nível de consciência egocêntrica ou espiritual na qual reside. Então isso é muito interessante, porque como a Kelinha também falou a respeito de que gerar filhos é uma coisa extremamente séria. Este momento do qual foi praticado o ato sexual, do tipo de consciência que vai ali nascer, de quem vai vir o espírito que virá. E aqui demonstra bem claro nas cartas que quando aqueles espíritos que são gerados no momento da concepção, na hora que une, né, a consciência do óvulo, assim como a consciência do espermatozoide se unem, quando foi gerado através de duas mentes que estavam em perfeito amor, esta criança é nascida do Espírito, porque ela vai ter uma facilidade em voltar a esse momento original da sua concepção, da sua união, quando voltou e foi unido o pai e a mãe em consciência e uniram-se. Então essa frequência quando for gerar, é o que gera um filho que tem mais facilidade em ter uma visão espiritualizada da vida, uma visão espiritual, tem mais facilidade de sair tanto da matéria, de ser um ser que vê a vida somente material com os 5 sentidos. Muito além disso, pode ver as coisas muito mais amplas, uma visão mais ampla de percepção, porque ela já foi originada em uma frequência muito elevada. A frequência que concebeu essa criança já foi uma frequência extremamente elevada, filhos lindos de natureza divina mesmo. Isso é importante para que a gente perceba que nós temos responsabilidade, inclusive pelo filho que foi gerado, né? Porque dependendo do tipo de consciência que a gente estava no ato, que estava sendo praticado, é a criança que vai ter talvez mais dificuldade em perceber a realidade espiritual, vai ser mais difícil de olhar além dos olhos da carne, de olhar através dos outros sentidos espirituais da vida, e vai ser somente alguém que veja somente matéria, vai ter muito mais dificuldade. Então é sério para os pais. O que achou, querida? Sim, eu vou dar uma simplificada, né? Mas acredito que ficou bem entendido. Mas eu vou dar 2 exemplos, porque o nosso mestre Jesus, ele contava historinhas, né? Então é aquela questão da pessoa que conheceu alguém na adolescência,
foi um amor espontâneo, não houve interferência de outras pessoas, ninguém impediu eles de ficarem juntos. E um se preocupa com o outro, ela se preocupa com o que ele vai comer, ele se preocupa se ela está bem de saúde, ele ajuda no sustento da casa, ela deixa tudo limpinho para ele quando ele chega, às vezes os dois trabalham, enfim, existe muito respeito, existe diálogo, eles já construíram uma sintonia junto, né? Existem meses ou anos em que eles já construíram uma situação sólida de respeito, e de repente vem uma criança ali. Vai vir uma criança que também ama, que também se preocupa, que também cuida. Se esse casal é espiritualizado, e os dois têm uma consciência espiritualizada, olha, nós somos criadores, nós somos responsáveis pela existência no mundo, nós somos deuses nesse momento. Se eles têm essa consciência, a criança vai vir com essa consciência, vai perceber o mundo espiritual, né? Vai ser uma criança que não vai ser materialista, porque essa energia de espiritualidade existiu naquele momento. Então, vai nascer a criança assim. Agora, se de repente um rapaz tá namorando uma moça, mas ele queria ficar com a irmã dela, ou de repente ele sai na balada e, desculpe a expressão da palavra, diz, vou pegar aquela cachorra ali. Não tem respeito, não tem consideração, não tem preocupação com aquele ser. Ela também não tem preocupação com ele. A preocupação, ela estava, né, nos dias dela, saiu, se arrumou, se produziu e né, as preparadas que dizem que triste, né? E aí, ali não tem não tem conhecimento, não tem sintonia mental, um não sabe nada do outro, enfim, né? E aí nasce o quê? Nasce uma criança materialista, não tem sentimento nenhum, é uma criança que não cuida, que não se preocupa, que não tem perspectiva. Isso pode mudar? Isso é uma fatalidade? Não, tá? Dá para resolver, dá para uma criança dessa se espiritualizar. Dá, mas é muito difícil. É preciso muito investimento de outras pessoas verdadeiramente espiritualizadas. É preciso de anos, tá? É preciso de um tempo de sintonia para mudar a frequência daquela criança. E isso quando não vem, né? Que a gente também tem que ter misericórdia. Reencarnou um ditador, um mago negro, a gente vai... Não, ele já foi permitido que eles renascessem, nesses casos, para serem amados, para mudar de lado, tá? Esse foi o meu caso, com o tempo eu conto. Então o que acontece? Para serem amados, para se modificarem. E o que acontece? Eles vão vir por esses meios, tá? Desequilíbrio. E o que vai acontecer? Preciso muito, muito, muito carinho, muito amor. Existe um rapaz, só que ele não é... Ele é de uma religião protestante, mas a história dele é muito legal, o Rodrigo Silva. Ele é extremamente inteligente e ele também veio nessa situação. Veio numa situação de desequilíbrio da mãe que foi pra festa, arrumou alguém, paranana. Mas houve muito investimento por parte de outras pessoas. Hoje é alguém extremamente instruído e que leva informação bíblica para outras pessoas. Então assim, dá para consertar? Dá, mas é mais difícil, tá? Então é melhor evitar. É melhor que as coisas comecem certo, né? Existem casas que são mal construídas. Dá para arrumar? Dá para reformar? Dá. Mas é melhor começar certo. É melhor principalmente para essa criança que precisa realmente ter um bom começo. Tá? Então que tudo seja feito com muita responsabilidade. Certeza. Keninha, só para finalizar, já vai dar o final, mas eu achei esse ponto aqui o que resume para que as pessoas agora, o que fique mesmo, para que nesse pequeno tempo, porque eu vejo que esse seria um assunto que a gente trocaria aí por bastante tempo para poder ir trocando ideias, tem tanto mais conteúdo. Até fiquei no começo como é que a gente vai falar, que assuntos que vamos abordar, e bem no fim quando vai falando não para mais, né? Sobra assunto. E aí, nas cartas, no final, gostaria de finalizar dizendo que ele fala o seguinte: a energia trocada entre os parceiros sexuais é a mesma energia da qual se formam os campos emocionais, magnéticos e mentais elétricos do corpo. Tudo é consciência. Portanto, quando trocam entre si e absorvem as energias da consciência contida nos fluidos do corpo e nas atitudes e pensamentos mentais e emocionais, cada um afeta o estado físico, emocional e mental do parceiro. O ato sexual, para ser saudável e portador de vida, deve realizar-se unicamente com verdadeiro amor, onde o bem do ser amado
é mais importante que o bem do amante. E isso é lindo. Esse final tinha que passar, querem aí. Quem quiser, veja a carta de número 7 a partir da página número 9 e vai se aprofundar em algo lindo, sublime, que certamente quem ver esta carta vai ter uma nova perspectiva a respeito da vida sexual. Bom, vamos Sim. agradecer a consciência divina. Muito obrigado, Pai Criador, que cada um que escutou, ouviu e esteve presente, e também todas as consciências do planeta, possam agregar um pouco do que foi dito aqui, principalmente quanto ao respeito à sexualidade, para que todos compreendam o significado do que é a sexualidade, para que o mundo possa absorver e ensinar as frequências mais elevadas a respeito deste conhecimento, do que de fato o é, do que foi feito para serem libertos desse lado instintivo e utilizarem isso como uma realidade divina da qual realmente o é. Muito obrigado a todos os irmãos que participaram disso, obrigado aos mentores, aos espíritos de luz que coadunam e auxiliam nesse trabalho, e que esse conhecimento possa ser transmitido a muitas consciências com o interesse de libertar as consciências do que se diz quanto à promiscuidade, as coisas de baixo teor, e elevem as consciências quanto à parte divina que habita na sexualidade. Que o Pai abençoe cada residência e cada ser desse cosmos. Que assim seja. Que assim seja. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.